Povo de Deus, Jeremias capítulo 19 e capítulo 20. Nós acabamos de sair aqui do capítulo 18, aonde Deus usa uma ilustração, mandando o Jeremias ir à casa do oleiro. Logo em seguida, ele usa mais uma ilustração e agora ele pede a Jeremias para usar mais um objeto feito pelo olheiro. Qual é a diferença do objeto do capítulo 18, né, que é o vaso, para o capítulo 19, que é retratado aqui como uma botija? A diferença é que no capítulo 18, o oleiro ainda está fazendo o vaso, ou está naquele estágio ainda mole, aquele estágio ainda de massa, flexível. E aí, quando ele faz o modelo antes de ir para o fogo, às vezes ele está fazendo o modelo, sai uma coisa errada, não sai bem, sai torta, não sai da maneira que deveria sair, estando o vaso ainda mole, estando o vaso num processo, ele pode ser refeito. Já aqui no capítulo 19, essa botija já passou por todo aquele processo do capítulo 18, só que agora ele já foi ao fogo. E depois de ir ao fogo, ele saiu torto, ele saiu ruim e já era. Não tem como mais ser restaurado. E o único jeito é quebrá-lo e jogar ele em um local destinado àquilo que é um vale, né? O vale de Enom, que também era chamado de Tofete. O vale de Enom, deixa eu ver aqui, eu sempre, é o mais antigo, né? O mais antigo nome daquele lugar é Enom. Aí depois passou a chamar de Vale de Tofete. Então é uma comparação com o que vai acontecer, com o que aconteceu com o povo de Israel, porque não tem mais jeito. Lá no capítulo 10 ele falou, eu não poderia fazer isso, né? E lembrando, não tem mais jeito não por causa de Deus, não tem mais jeito por causa do povo. Porque mesmo depois que Deus dá a sentença, primeiro ele fica ameaçando, né? Quando fala ameaça em relação ao pecado. E determina, ó, vocês vão receber uma sentença, tá? Vocês não façam isso. Eles continuam, recebem a sentença. Já era, agora já é um passo a mais. Já está sentenciado. Mas tem como recorrer. Recorrer com quem? Com o próprio Deus. E como que se recorre com o próprio Deus? Na última instância, arrependimento, quebrantamento. Mas o povo não está disposto a se quebrantar. Portanto, não tem mais jeito. É a mensagem aqui da botija quebrada, ok? Então ele compra essa botija, chama os líderes, né, os anciãos, que são líderes comuns do povo e líderes religiosos, né? E mostram a realidade deles, ok? Aí versículo 3: eis que trarei mal sobre este lugar em que quer, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Quando ouvirem, eles vão ficar assustados com o que virão. Ou seja, não tem mais jeito. Observe que são várias mensagens que de alguma maneira para nós é repetida, mas só que nós estamos falando de uma nação, tá? As terras estão divididas, tem pessoas morando em diversos lugares. Então essa mensagem está chegando a diversos lugares de forma diferente, com ilustrações diferentes, com didática diferente, mas falando a mesma coisa. Haverá juízo de Deus, destruição, Babilônia está chegando, ok? Então para nós é repetitivo porque nós estamos recebendo tudo como se fosse para um povo só ali fechado. Mas observe que a mensagem é jogada direta para muita gente, ok? Olha o versículo 4 da realidade que estava acontecendo lá, ó. Encheram este lugar de sangue de inocentes, seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal. Nós já aprendemos em outros textos que eles estavam fazendo pior ainda do que o povo gentio. As práticas do povo de Deus estavam sendo piores do que a prática do povo gentio, né? Não é só com relação, não é com relação à questão de queimar
o filho, não. É porque lá também acontecia essas coisas. Mas no geral, eles faziam piores. E entre as coisas horríveis que eles imitavam, o povo de lá de fora, era oferecer crianças em sacrifício, ok? Para Baal. E aí, meu irmão, uma coisa que eu quero fazer uma aplicação aqui prática interessante. Então as pessoas ouvem, né, essas coisas na Bíblia, né, e aceitam, olham assim e falam, rapaz, que coisa. Você está lendo aqui a palavra de Deus, em que Deus, na sua soberania, vontade permissiva, ele deixa essas coisas aqui acontecer, né? E você está lendo aqui agora, e você está lamentando esse fato, né, do povo de Israel ter chegado a esse ponto tão terrível, né? Você não concorda, você lamenta, e você olha para o povo assim e fala, meu Deus, como é que o povo pode ter chegado a uma situação dessa? Mas você também está lendo algo que o seu Deus permitiu acontecer, e você está se relacionando com Deus naturalmente, mesmo sem entender, né? Lembra aquela canção? Mesmo sem entender. Então, mesmo sem entender, você está se relacionando com o seu Deus. Não é isso? Você está lendo isso aqui agora, que aconteceu com pessoas inocentes. Pessoas inocentes morreram. Você lamenta por essa atitude, mas você continua servindo a Deus, mesmo sem compreender, você continua servindo a Deus. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque no geral nós somos assim. Nós lemos as coisas acontecer com Jó, nós lemos as coisas acontecermos com Jeremias e com João Batista, que teve a sua cabeça cortada. Nós lemos as coisas acontecer com Estevão, que foi apedrejado. Nós lemos as coisas acontecer com o próprio Jesus, né, que teve morte terrível, com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com aqueles heróis da fé do Hebreus capítulo 11. Tudo isso nós vemos acontecer, ficamos estarrecidos, sem entender, lamentamos e continuamos servindo a Deus, lendo tudo isso. Mas, porém, todavia, entretanto, se o negócio acontecer conosco, se o negócio acontecer com a pessoa, aí muitas dessas mudam completamente o comportamento. E agora vai falar, por quê? Aí não. Não aceito. Por quê, Senhor? Você fala, por que não? Você sempre leu isso na palavra. Você sempre leu isso na palavra. E mesmo sem entender, você servia ao teu Deus. Aí só não pode só não é mais Deus agora quando acontece contigo. Ele continua sendo teu Deus quando acontece com os profetas dele, com os apóstolos dele. Ele continua sendo teu Deus. E se acontecer com teu irmão no passado ou no presente, tudo bem. Mas se acontecer contigo, ele não é mais Deus? Essa é a reflexão que você precisa fazer. Então, mesmo sem entender, eles continuaram. E mesmo sem entender, nós precisamos continuar também. Porque você não compreende tudo, mas basta compreender que no céu há um Deus. Ok? E aí vem a sentença para eles, né? Então, aquele lugar lá que era jogado, lá aquele vale, né? E quando você pensar em vale, é aquela imagem que tem uma parte mais alta e uma parte mais funda. É tipo uma ladeira, né? E aí tem uma parte mais alta, a parte mais funda, que é jogada ali destroços. Então, aonde eles jogavam os destroços, né? E que também havia ali sacrifício de crianças, né? Ali eles seriam mortos, seriam queimados, eles passariam por aquele processo que tanto eles fizeram passar crianças e também objetos. Então, aonde vocês jogam, vocês serão jogados, vocês não serão sepultados, bichos comerão a carne de vocês, darei o seu cadáver por pasto às aves do céu, no versículo
7. E no começo do versículo 7 ele fala: dissiparei o conselho de Judá. Então não adianta vocês planejarem o contrário. Isso que vocês têm sonhado a nível de sonhos pessoais de vocês, para a família de vocês, para a nação de vocês, e no que vocês planejarem para tentar evitar essa desgraça, serão tudo dissipados, né? Dissiparei o conselho de Judá. Meu irmão, você também tem conselho. Ou seja, você tem sonho, você tem projeto, você tem sonhado o que vai fazer, né, nesse ano, né? Tem trabalhado para realizar sonhos. Se esses sonhos, se teus projetos estiverem contrário à palavra do Senhor, eles têm tudo para serem dissipados, impedidos, fracassados. Então a nossa grande missão é buscarmos contato com Deus, oração, graça dele, misericórdia dele, fruir dele em nossas vidas, para que os nossos conselhos, ou seja, os nossos projetos, sejam de acordo com a vontade dele. Porque se não for, tem tudo para ser dissipado. Ok? Versículo 9: Faloeis comer as carnes de seus filhos e as carnes das suas filhas, e cada um comerá a carne misericórdia, do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos que buscam tirar a vida, né? Isso é o que nós iremos ler no próximo capítulo, no próximo livro, que é o livro de Lamentações de Jeremias, que naquele cerco lá, Babilônia vai ficar cercando, vai faltar água, vai faltar comida, não tem como sair porque lá fora está o inimigo, vai ficar uma situação insuportável a ponto de pessoas comerem outras pessoas. É o que aconteceu no futuro, determinado por Deus, né? Isso aqui agora não é vontade permissiva de Deus. Deus lá, com relação às crianças, ele praticou a sua vontade permissiva por projeto dele, que nós não compreendemos. Aqui não é vontade permissiva, ele vai fazer acontecer. Percebeu? Que é o inimigo que ele vai mandar. É o Deus. É esse Deus aí. É o Deus que é amor, mas também é fogo devorador. É um Deus bem diferente do Papai do Céu que as crianças são ensinadas nas suas orações, porque elas cresceram fazendo menção ao Papai do Céu. E muitas vezes, quando elas se tornam pessoas adultas, na igreja e na educação religiosa dentro de casa, ainda se continua apresentando para essa criança o Papai do Céu, o bonzinho, que não se ira. Aí a pessoa acaba fazendo uma porção de coisa errada, porque o tempo todo ela só conheceu a versão Papai do Céu. Mas ela não foi ensinada que o Papai do Céu se ira, Papai do Céu é inescrutável, Papai do Céu é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele é fogo devorador. Ele é rígido na sua forma de ser. E que ele precisa ser honrado, respeitado e obedecido, porque senão tem consequência. Mas muitos dos nossos filhos não são ensinados nesse aspecto e se permanecem no seu emocional com a ideia do Papai do Céu. Ok? Então quebrará a botija à vista dos homens que foram contigo, versículo 10, para mostrar o que vai acontecer. Ok? E aí, versículo 13: as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas como um lugar de Tofete. Também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a outros deuses. Então vai ser queimado tudo. Então a adoração, as libações dadas a Deus, eles passaram a dar a Baal e a tudo quanto é Deus da região. Tudo que era Deus, que eles entendiam que era Deus nas regiões celestiais, eles adoravam. Lembrando que quando nós falamos de libações, nós estamos falando de oferta líquida. Ok? Não sei se é líquida ou líquida. Não, líquida. Água. Líquido, melhor dizendo. Então,
Entre as libações, a mais importante, né, é a libação de sangue dos animais, né? Tem o azeite, tem água, né? Então são libações, vinho, ok? São libações. 14, voltando por Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviaram o Senhor a profetizar, se pôs em pé no ato da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Ok? Para não ouvirem as minhas palavras. Profetizou. Então, profetizar aqui é anunciar a palavra de Deus. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Anunciar o que Deus fala. Aqui, tanto no sentido do direto, Deus falando para com a pessoa, como até anunciar a palavra de Deus aqui, como ela está aqui agora. Eu estou nesse momento profetizando, porque eu estou falando da palavra de Deus. Ok? E aí então, ele acabou de falar lá no ato, lá para todo mundo, vem o capítulo 20, e vem o Pazur, né, que é um sacerdote, e feriu a ele, né, Jeremias, bateu nele, e prendeu ele no tronco, como se fosse um escravo. E aí no dia seguinte, vou dar uma mora para ele, vou te mostrar o que vai acontecer contigo se você continuar. Primeiro eu prendo, eu dou uma pressão em cima para impedir que divulgue. E aí ficou lá preso, sofreu, tirou no dia seguinte. Foi tirar e Jeremias foi lá e continuou pregando e falou mais ainda. Hoje, meus irmãos, no Brasil e no mundo, uma das táticas que se usa muito é justamente essa. A pessoa manda prender para intimidar. Aí, ó, tá vendo? Quem não obedecer vai ser preso. E muitas pessoas se intimidam com a prisão e deixam de se posicionar e de pregar. Principalmente nós, povo evangélico. Eu tenho dito que povo evangélico é povo frouxo. Os grandes movimentos no Brasil, né, as pessoas que se envolvem com política, essas pessoas que se dão por uma causa. Poucos são os evangélicos que se dão por uma causa, até mesmo pela causa cristã. Os grandes movimentos sociais são feitos por ímpios, não por cristãos, no sentido da política, né? Isso é terrível, isso é uma tristeza, isso é falta de educação religiosa. Não foram ensinados a isso. Nós não fomos ensinados. Então não tem prisão não, ele acabou de ser preso, vai lá e fala. Olha que eu estou falando de política, mas se fosse só uma questão de religião, da fé também, não adiantaria nada. O Pedro falou lá, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso deveria ser o nosso lema. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vai prender todo mundo. Bota lá 20 milhões presos. Bota 15 milhões. Então uma cadeia para 15 milhões. É só se unir. Entendeu? Você quer impedir? Então vai prender todo mundo. Quero ver prender todo mundo. Não vai. Nós temos uma força que não é usada. Entendeu? Amedronta a pessoa se amedronta. Mas não entenderam que é impossível prender 15 milhões, 20 milhões de pessoas. É só se unir. Né? E as coisas mudam. Né? É unir para ter liberdade, para que todos tenham liberdade. Para que não haja perseguição a ninguém. Entendeu? Não é só a cristã, não, a ninguém. Para que haja democracia. Né? Para que haja respeito. Todos devem ser respeitados, cristãos e não cristãos. Todos têm que ter a liberdade de pregar o que pensam. Cristãos e não cristãos. No mundo da fé, é como o livre comércio. Todo mundo tem direito de vender, abrir sua loja, vender. E todo mundo oferece seu produto. E quem quiser comprar o produto de fulano, vai comprar o produto de fulano. Quem quiser comprar o produto de ciclano, vai comprar o produto de ciclano. É o livre comércio. Isso deveria ver. Mas o que nós estamos partindo não é para o livre comércio no sentido religioso. É para a proibição que algumas pessoas vendam uma coisa diferente da outra.
querem padronizar. Não, eu creio que esse aqui é o melhor. Se você acha que isso aqui não é o melhor, vá lá e venda aquilo que tu acha melhor. Não me queira forçar a vender o que você vende. Sentido simbólico, mal comparando, sentido religioso. Mas estamos caminhando para isso. Vamos caminhando para querer padronizar uma roupa religiosa e falar, ó, tudo isso aqui é a mesma coisa. Não pode falar que é diferente. Não, se você acha que é diferente, que é a mesma coisa, você tem o direito, mas para mim isso é diferente, tá? E eu quero vender a minha roupa, respeitando a sua, respeite a minha. Não, você não pode. Está caminhando para isso. E se o povo não se unir, não for para a rua, não se manifestar, vai ser imposto isso para todo mundo. E aí, se o pessoal ficar com medo de cadeia, realmente eles vão pressionar, vão prender alguma liderança e o restante vai ser pego pelo medo, infelizmente. 6. E tu, Pazô, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás a Babilônia, onde morrerás, e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, as quais profetizaram falsamente. Acabou de tomar uma surra, de apanhar, de ser preso, e não abriu mão do que estava pregando. Mas não deixou de sofrer, né? Aí a partir do versículo 7, ele lamenta, né? E aí ele reclama com Deus do chamado tão pesado dele, né? Lá no começo ele ouviu, não temas. Mas apesar de ter ouvido não temas, ele foi avisado, tu vai pagar um preço. Ele acha esse preço muito pesado. Poxa, Senhor, inclusive na versão da linguagem de hoje, tu me enganaste, né? Uma versão bem pesada, né? Eu estava vendo aqui no hebraico, no original, seduziste-me ou induziste-me, né? Não, no original aqui, pelo menos na Bíblia, não tem a expressão enganaste. Mas a verdade é que Deus chamou e falou para ele não temer. Automaticamente, quando ele ouviu a palavra não temer, eu estarei contigo, eu te protegerei. Automaticamente a expressão não tema, estarei contigo, eu te protegerei. O Jeremias entendeu que era livramento de todo e qualquer perigo, mas não foi isso que Deus falou. O que Deus estava falando para Jeremias, não vai acontecer nada contigo que não esteja dentro do meu propósito. Mais uma vez eu faço menção ao Salmo, né? 91, não é isso? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E isso não está significando que não vai acontecer acidente com você, que nenhum assalto você não possa receber um tiro e você morrer em um assalto. Não significa que não vai ter nenhuma enfermidade, não significa nada disso. O que significa, que é difícil para nós compreendermos, é o seguinte: ei, a tua vida não é um acidente. Não acontece nenhum acidente contigo. Tudo que acontecer contigo está dentro dos meus planos, dos meus projetos. Contigo não há acaso, há propósito. Contigo não há acidente, há propósito. Então os 1000 cairão ao teu lado, a 10.000 à tua direita, são os 1.000 acidentes. Os 10.000 acaso. Contigo não. Acaso pode ter com ele lá fora. Porque eles são uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Isso é lá fora. Contigo tem propósito. Contigo não tem erro médico. Não, contigo não. Contigo não tem bala perdida. Contigo tem propósito. O problema é que você quer entender isso, mas acha que algumas coisas não vão ser propósito de Deus na tua vida. Mas muitas vezes Deus tem propósito que nós não compreendemos, que se pudéssemos fugir do propósito, fugiríamos. Percebe? Essa é a diferença. E é interessante que o Jeremias, ele começa a sofrer na pele a dor do chamado, e ele lamenta, e ele em um momento ele quer fugir daquilo, ele rejeita aquilo, ele sofre com aquilo. Mas olha o que ele diz no versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente. Ao mesmo tempo que Jeremias tem a dor do chamado do ministério, né?
do sofrer para o ministério, e na hora do sofrimento ele quer fugir, ele não quer mais saber daquilo, ele deixa aqui, não vou mais, sabe? É muita dor. Ao mesmo tempo nasce nele aquela chama aquele fogo do chamado, a vontade de falar. Ao mesmo tempo que ele não quer, ele está preso àquele amor, àquele chamado. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você, pastor, você, pastora, você, meu irmão, que tem um chamado. A minha oração é que essa chama venha sempre fazer um contraponto na minha vida como pastor, na sua vida como pastor, na sua vida como pastora, na sua vida, meu irmão, minha irmã, no teu chamado, no teu ministério. Essa é a minha oração de acordo com a palavra. Pai, no momento de dor, no momento da angústia, onde a vontade humana é correr, é chutar o balde, que o teu fogo ardente do chamado, que o fogo ardente do chamado tome todo o nosso ser e nos renove para prosseguirmos no caminho que fomos chamados, né? Para o dom que foi nos dado. Aleluia. Aqui ele fala aqui dos íntimos amigos que pensavam mal dele, que projetavam mal para ele, né? Que dava doido para ele cair. Aqueles que eram amigos, tá doido para que haja fracasso, para que teu ministério termine, né? Para que você seja afastado. Aqueles que eram amigos hoje estão se posicionando como inimigo, porque não consegue ver mais em você a visão de Deus, não consegue mais ver em você como aquele que Deus está contigo. Filho. Quando o povo começa a entender que Deus não está mais contigo, meu irmão, minha irmã, eles começam a se afastar. Quando o povo começa a ver que contigo não tem mais vantagem nenhuma, mesmo que tenha, eles começam a se afastar. Até os amigos íntimos, até os mais próximos. Isso é a vida. Quando acontecer, tu vai sofrer, tu vai se abater, tu vai ficar angustiado. E o teu grande bálsamo é entender que a palavra de Deus já dizia que ia ser assim, e que você poderá estar passando, que você passará, ou já está até passando, por algo que os grandes profetas de Deus passaram. Quando essas coisas acontecerem, ou se já estão acontecendo, o teu bálsamo, o teu ali fala assim, é o seguinte pensamento: glória a Deus, está acontecendo comigo o que aconteceu com os grandes profetas de Deus, e aconteceu com o próprio Jesus. Aleluia. Ok? Então a dor de Jeremias, ela é reforçada por uma chama. E o que aconteceu com ele poderá acontecer comigo e contigo também. Aleluia. Então, ao invés de reclamar, dê glória a Deus, né? Porque Ele é um Deus de provisão. Ele é o Deus que traz a chama de novo ao coração para continuarmos ou voltarmos ao chamado. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. É o versículo 11, né? E aí depois já continua aqui no versículo 14, tá vendo? O momento que a chama vem, não, sabe, eu vou pregar, eu não tenho como fugir disso. Aí lá ele fala que o Senhor está comigo. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e enquadrilha os afetos do coração, versículo 12, permite que veja eu a tua vingança, eu quero ver, ó Deus, a tua manifestação. Aí lá depois no capítulo 14, volta o Jeremias lá na dor de novo. Igual Jó, maldito é o dia que eu nasci. Percebe os altos e baixos de um ser humano? É isso. Se aconteceu com ele, poderá acontecer contigo. Eu encerro o capítulo 20. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias.
É o questionamento dele. Altos e baixos, glórias, honras, dores e angústias por causa do ministério. E não deixará também, é claro, de receber o seu galardão. Não deixe de se inscrever no nosso canal. A sua função é nos estimular se inscrevendo. E a nossa função é produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.